Olá, vamos então agora fazer um exercício. E esse exercício é muito importante, mas é muito difícil. Então, eu quero que vocês entendam que eu sei que ele é difícil, mas também eu quero que vocês entendam de que vocês já têm condição de fazê-lo. Então, é importante perceber de que esse exercício que eu estou propondo aqui para vocês precisa de dedicação, precisa de meditação, precisa de envolvimento com os aspectos pessoais e são os seus aspectos, os aspectos das suas vivências na sua vida. E, portanto, só você vai poder ajudar você para fazer esse exercício. Vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante nós percebermos vai ser necessário um certo período de investigação. Não adianta ficar fazendo esse exercício direto, assim, de uma hora para outra. Precisa de um certo período de investigação, precisa de uma maturação, onde vocês possam encontrar pistas, né, de como vocês transitam entre um extremo ao outro. Que extremo é esse? Onde nós julgamos ou criticamos o nosso parceiro, por um lado, ou então onde vocês são complacentes com o parceiro, condescendentes, né? Para que não corram o risco de perdê-lo. Então nós ficamos, todos nós ficamos nessa gangorra. E, obviamente, é importante que nós comecemos a organizar esses pensamentos de uma forma qualquer, por escrito, ou então eu particularmente uso muito o celular, o gravador do celular. Então, o gravador do celular é ótimo para registrar pensamentos, para registrar percepções. Façam uma coletânea desses registros para que isso possa ser útil na relação que vocês vêm desenvolvendo. Caso vocês não estejam numa relação atualmente, usem relações anteriores, relações que vocês foram importantes para vocês, né? Relacionamentos anteriores que tenham sido importantes, namorados, ou então pessoas com quem vocês foram morar juntos, mas não deu certo, não importa. Fiquem sempre atentos de que sempre é possível perceber e aprender algo, mesmo que o relacionamento não exista mais, para que nós possamos ir para frente sem repetir os mesmos erros. E isso vai fazer, inclusive, com que nós tenhamos uma energia diferente e que vai atrair pessoas que já tenham uma capacidade melhor de nos ajudar a seguirmos o nosso trabalho de vida. Então, as coisas que são, vamos lá, perguntas. Como que eu, no caso você, transita de um extremo para o outro? Essa é uma pergunta muito vaga quando nós não temos um período de investigação prévio. Então, eu gostaria que vocês realmente não ficassem chutando respostas. Meditem, gastem um certo tempo para entenderem como que vocês transitam, escutem a palestra, leiam o capítulo, para que vocês possam perceber como que isso acontece. Como que você transita de um extremo para o outro? Qual a função? Qual a função disso? Ou seja, por que eu percebo estar pulando? Ixi, é verdade, o guia do Patrick tem razão. Eu transito sim. E qual é a função disso? Por que será que eu faço isso? Qual é o objetivo? O que eu ganho com isso, né? Segunda pergunta, quando o eu transita entre esses extremos, o que esse eu, no caso vocês, né, pretende obter para si? O que ele ganha? Né? Então, procurem ter clareza no ganho. Às vezes esse ganho é horroroso, não é um ganho coisa nenhuma, mas não importa. O eu continua fazendo aquilo porque ele acredita que dali vai sair alguma coisa. Mas, às vezes, quando nós colocamos a clareza nessa pergunta, a gente diz assim, caramba, não vai dar em nada isso. Esse desejo esse meu desejo próprio do eu que habita em mim não vai me levar a lugar nenhum. Tudo bem, não se frustrem, continuem o processo. Terceira pergunta, e essa é mais compridinha.
quando o eu transita entre esses extremos, como que o seu parceiro conflita com esse desejo que você descobriu anteriormente. Ou seja, você tem um desejo para fazer essa transição, para ficar brincando dessa gangorra. Esse é um desejo que você descobriu nas perguntas anteriores. Agora, como é que o seu parceiro conflita com esse seu desejo? Ou seja, quando você emana esse desejo na relação, o seu parceiro pode ser que ele resista a isso. Nessa hora, vocês perdem a objetividade e, obviamente, vocês vão para um lugar da relação que não é nada agradável. Por quê? Porque pode cair numa crise, como a gente já viu, né? Então, quando você perceber isso, quais são as reações emocionais suas que estão envolvidas nessas transições? Ou seja, quando você transita nesses extremos e você percebe de que o seu parceiro, cria uma dificuldade para você, quais são as reações emocionais suas que acabam se envolvendo nesse embate com o parceiro? Lembrem que essas reações emocionais, em linhas gerais, elas são de 3 possibilidades. Ou eu ataco, eu sou agressivo, ou eu sou passivo e faço de conta que não está acontecendo nada, ou eu entro numa apatia, num lugar onde tudo é impossível, né? Então essas são as reações reptilianas, né? Nós trazemos elas conosco no nosso cérebro. E em geral, é claro que vocês vão perceber muitas coisas, mas procurem classificar essas reações emocionais dentro de uma dessas 3 grandes situações. Ou a situação do ataque, a situação da fuga, ou a situação de dizer, estou fingindo de morto, faz de conta que não está acontecendo nada porque o negócio está feio aqui. Eu disfarço, fico quietinho. Outra pergunta, quais seriam as situações ou traumas infantis suas que poderiam estar envolvidas no disparo dessas reações emocionais que você percebeu? Procure meditar sobre as suas situações infantis, procurem por coisas similares, né? Procurem por situações lá de trás que possam ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo no dia de hoje. Outra pergunta, o que as tais reações emocionais que você percebeu querem consertar nessas situações com o seu parceiro? Ou seja, o que essas reações dizem assim, agora vai dar certo, agora vai funcionar, agora vai consertar? O que elas querem realmente consertar? Procurem perceber o porquê que elas existem. Elas existem para consertar o que não está legal na relação de vocês. Mais uma pergunta. Como que as reações emocionais, essas aí que vocês descobriram, pretendem fazer o tal conserto? Como que elas vão... Qual é a história infantil, qual é a história adulta que nós criamos para poder dar suporte a essa reação emocional que eu estou agindo? Reação emocional, nós temos uma aula só sobre isso para ensinar como investigar e tudo mais. Não percam, deem uma olhada lá na aula anterior para que vocês possam seguir um processo razoável de descobrir as reações emocionais e lidar com elas. Reações emocionais parece que é coisa muito quente, né? Mas não, reação emocional pode ser uma reação fria, por exemplo. Sabe aquelas terapias do silêncio que às vezes a gente dá nos nossos parceiros para que ele perceba de que a coisa não está boa? Ou seja, eu me calo, um silêncio mortal. Esse silêncio mortal é uma reação emocional, ou seja, é como se eu dissesse, você vai perceber de que a coisa não está muito boa, não. Eu vou para esse meu lugar de apatia e você vai perceber que as coisas não estão nada agradáveis para o seu lado. Então, é uma maneira de nós
contarmos para o nosso parceiro de que o que ele está fazendo não está agradável para a gente, ok? Depois que você respondeu a todas essas perguntas, procure perceber qual dos dois extremos, né? Esse extremo do criticismo, da agressão, ou o extremo da condescendência, da fraqueza, da submissão, está incomodando mais esse seu relacionamento. Ou se você estiver estudando um relacionamento passado, procure perceber qual deles incomodou mais aquele seu relacionamento daquele momento, não é? E perguntas sobre esse mesmo assunto. O que você acha que deveria começar a fazer intencionalmente para transformar? Você lembra do intencionalmente? Ou seja, eu posso abandonar as onipotências ou eu posso abandonar as ilusões, não é? Então, o que você acha que deveria fazer intencionalmente para começar a transformar o dano que você percebeu que vem causando no seu relacionamento, com essa gangorra, né? E que você possa começar o processo de cura desse processo todo, dessa gangorra, né? Outra pergunta: como que você acha que essa sua atitude do eu poderia... Que atitude do eu? A atitude anterior, da pergunta anterior, ou seja, o que você deveria fazer? Agora a pergunta seguinte é: como que você acha que essa atitude que você escolheu lá poderia interferir nos comportamentos e atitudes do tu, ou seja, do seu parceiro? Quando você mexe de um lado, o seu parceiro que está na gangorra vai mexer do outro. Então, como que você mexe de um lado e como que você causa isso nele, ok? Se vocês descobrirem isso, esse é o momento de conversar. Converse com o seu parceiro. Eu sei que é preciso coragem, porque a objetividade necessita de coragem, como o guia deixou para a gente, e também é necessário percebermos de que não adianta manter essas coisas inconscientes. Precisamos trazê-las para a luz da verdade. Então converse com o seu parceiro de uma forma dócil, decente, como se duas pessoas estivessem discutindo sobre a felicidade que elas podem criar para si próprias, né? E discutam sobre essas percepções todas desse exercício. Se você puder, quem sabe você pode pedir que o seu parceiro ou parceira faça esse exercício também, né? Explica para ela ou para ele, passa a aula, faça esse trabalho interno. Esse tempo que vocês vão gastar para que o seu parceiro ou parceira fique no mesmo nível de vocês, do ponto de vista de conhecimento, vai ser ótimo, porque vai fazer com que tanto você quanto ele ou ela, tenham a possibilidade de investigar, de criar um tempo de percepção, um tempo de investigação, um tempo de meditação sobre a relação de vocês. Eu espero que esse exercício seja de grande valia. Ele pode criar situações maravilhosas, porque essa conversa final, ela está feita em cima de uma percepção de que provavelmente você não teria. Porque se você já tivesse essa percepção, muito provavelmente você já estaria conversando com seu parceiro sobre o que você descobriu agora, tá bom? Então, boa sorte! Não deixem de fazer esse exercício, não tenham pressa. Esse exercício é um exercício de investigação, ele acontece o resto da vida. Mas, claro, se vocês puderem dedicar uma parte do dia de vocês para intencionalmente entenderem o que acontece na relação de vocês, vai facilitar o processo. Então não percam a possibilidade.